Desculpa, meu óculos está em cima. Ele insiste nesse nome. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Amém? Feche seus olhos com a sua cabeça. Senhor Deus, nos traga clareza da tua palavra. Nós precisamos da tua palavra, somos dependentes dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, queridos. Aqui a Bíblia está relatando sobre que a igreja ela é um corpo. Repita comigo, a igreja é um corpo. Repita novamente, a igreja ela é um corpo. Eu faço parte do corpo, repita. Se a igreja ela é um corpo, eu estava pensando muito hoje à tarde sobre essa questão. Nós só conseguimos conhecer o corpo através da ciência que estuda o corpo, que é a anatomia. E eu comecei a estudar sobre anatomia para que eu pudesse entender o funcionamento do corpo humano. E ali eu pude entender como se funciona a questão de todas as articulações. Pude saber que o fêmur é o maior osso do corpo que fica na perna. Que isso, creio eu que 99% das pessoas sabem. Mas também fiquei sabendo que o estribo é o menor osso do corpo que fica na audição. E ali, cada vez fui me aprofundando, um assunto interessante, um assunto aguçante. E eu cheguei a uma conclusão do que eu queria chegar. Todo o nosso corpo tem uma função preciosa para todo o funcionamento do seu corpo. Se você perder o dedo mindinho, vai te fazer falta. Se você perder o dedão do pé, vai te fazer falta. Porque tudo isso tem um porquê, uma lógica. O dedão é o centro do equilíbrio. Se você perde o dedão, você não vai ter uma estabilidade bacana. Tudo tem uma lógica, um porquê. Se você perder a visão, os outros sentidos do corpo vai ficar aguçado para que possa suprir a necessidade da visão. Se você perder o olfato, o seu paladar vai ficar aguçado para que possa suprir a necessidade do olfato. E assim vamos andando dentro do corpo. Mas todo o nosso corpo tem uma necessidade, e todo o nosso corpo é uma preciosidade das mãos do Senhor. Só existem duas coisas que Deus fez com a sua própria mão. A primeira coisa foi o jardim do Éden, e a segunda foi você e eu. O resto tudo foi através da palavra haja. Nós somos algo tão precioso nas mãos do Senhor, que Ele desceu do céu e colocou a mão no barro para nos fazer. Ele sujou a mão literalmente para nos fazer. Mas o que eu queria chegar é muito mais profundo que isso. Isso é apenas um esboço para que você possa entender a profundidade da palavra. E o tema de hoje, para quem não sabe, cada culto tem um tema. O tema de hoje chama-se Igreja Doente. Como assim igreja doente, pastor? Se a igreja é doente, nós somos a igreja, então nós somos doentes. Sim, nós somos doentes. Como 99,9% das igrejas do Brasil está doente. E se nós somos o corpo, nós temos que tratar como fosse um corpo, e não como fosse um automóvel, como fosse uma bicicleta. E eu pude reparar que só existem dois tipos de doença, na visão medicinal, que se possa ser tratada, entre aspas. A primeira doença, a doença patológica, que é aquela doença que você vê, doença física, ou doença, talvez, aquela doença, um exemplo, uma AIDS, que você não vê, mas você vê o corpo da pessoa se esvaindo. Doenças que você pode ver com os olhos nus, a doença patológica. Mas também tem a outro tipo de doença, que é a doença psicossomática, que é aquela doença dentro da sua mente, que não se pode ver, mas você está doente. E o mais engraçado é que a doença psicossomática é dentro da cabeça. Estou tentando falar isso? É que eu treinei, mano. A doença psicossomática é dentro da cabeça. Engraçado, por que isso? Porque as nossas doenças nós conseguimos ver, mas tudo que é doença psicossomática nós não conseguimos ver. Eu comecei a ficar interessado por isso. Muito interessante. E isso me levou a outras coisas. O mais engraçado é que, se você não sabe, em prova de formação, em nome de Jesus, em prova de formação, os mandamentos, antes de serem 12,
após serem 12 mandamentos, começaram a estudar o Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia, primeiro, que naquela época se chamava Lei de Moisés, e hoje se chama Torá. Eles dividiram os 12 mandamentos e conseguiram, por estudos, entender que eram 613 mandamentos dentro dos 12 mandamentos. De 613 mandamentos, foram divididos. Se divide em uma numeração. 365 são as coisas que nós não podemos fazer. E o mais engraçado é que bate, não coincidentemente, mas com um dia para cada do ano. Todos os dias Deus está falando para você que você não pode fazer alguma coisa. Porque todos os dias nós temos vontade de pecar, sim ou não? E a outra parte, coincidentemente, se divide em 248 partes, que é as coisas que nós podemos fazer. Podemos não, temos que fazer. E por também não coincidentemente, são 248 partes do corpo humano em questão de ósseo. Você tem um mandamento para cada osso do seu corpo. Mas vamos mais longe disso. Se a Bíblia diz que nós somos o corpo, e a doença psicossomática é a única doença que não pode ser interagida pelo médico. Por quê? A doença, acho que aí que é enfermeiro, não pode mentir. A doença patológica, o médico dá jeito. A psicossomática, ele vai passar por um psicólogo, mas o psicólogo não pode dar receita para ele, porque o psicólogo não tem a vara para isso. Ele vai passar por um psiquiatra. O psiquiatra pode até dar remédio para ele, mas não vai mudar a situação do quadro, vai amenizar o quadro. Mas a mudança nunca há, porque dentro da sua mente, o único que trabalha se chama-se Jeová. Está entendendo? Vamos mais longe sobre isso. E eu comecei a mergulhar na Bíblia e falei, Senhor, quer dizer então que o único lugar onde o homem não consegue entrar é dentro da nossa mente. O único lugar que o diabo também não consegue entrar é dentro da nossa mente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas hoje, nós somos uma igreja e a Bíblia diz que a cabeça da igreja é Cristo. Se Cristo é igreja, não existe uma igreja doente. Se Cristo é a cabeça, não existe uma igreja doente. Porque Cristo não havia doença, e não há doença e nunca haverá. E por que a igreja hoje está doente? Mesmo sendo Cristo a cabeça. Quando nós movimentamos os braços, a primeira ordem que dá é o nosso cérebro. Quando nós andamos, a primeira ordem que dá é o nosso cérebro. Quando nós piscamos, a primeira ordem que dá é o nosso cérebro. Tudo que nós façamos vem através do nosso cérebro. O problema é que às vezes nós queremos andar sem o cérebro mandar. Às vezes nós queremos pegar sem o cérebro mandar. Nós queremos piscar sem o cérebro mandar. Meu irmão, nós conseguimos ser como um zumbi. Temos cabeça, mas não conseguimos obedecer o nosso corpo. E como curar essa doença psicossomática espiritual? Primeiro passo, quando a pessoa está com um problema psicossomático e ele vai para o psicólogo, ele vai lá achando que talvez o psicólogo vai palpitar sobre a vida dele. E a única coisa que o psicólogo vai saber o quê? Ouvir você falar. Senta no divã e fala. E ele vai ficar notando. Quem vai para o psicólogo? A amiga dele. Psicólogo é coisa de louco, não, gente. Só pensar, se eu falar que eu fui para o louco. Você vai falando e fica assim. Você não ouve a voz dele. A primeira coisa que você tem que fazer para curar o início da cura da sua mente, você tem que falar com Deus, mesmo se você não ouvir ele falar. Às vezes nós queremos estar ouvindo Deus falar e o silêncio não é uma resposta. O povo do Egito estava andando na volta 40 anos sem ouvir a voz de Deus. O que aconteceu? Deus sumiu. Não, aqui também não
a resposta de Deus, que eles estavam andando de uma forma errada. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você pode estar andando de uma forma errada. Mas continue falando, porque vai chegar uma hora que a graça, que é o favor não merecido, vai te alcançar e vai ouvir. Eu vou falar com você. Segunda questão, quando nós estamos com uma doença na nossa mente e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, a pessoa quando está doente, ela vai para o psicólogo, o psicólogo manda a gente, manda para o psiquiatra. E o psiquiatra dá aquela injeção de a força. Sabe aqueles comprimidos fortes que deixam você dopado? Já chutou para lá, não lugar não, né? Ele enfia a goela abaixo, você fica dopado. Mas ele está fazendo aquilo para o bem da pessoa. Agora eu te pergunto, se você já passou dessa fase de só ouvir, só falar, o Senhor só ouvir e não responder, talvez o seu processo seja mais profundo. Você está na hora de ficar dopado do poder do Senhor. O problema é que nós, às vezes, nos resguardamos de não ficar dopado do poder de Deus. Tem cabimento disso? É uma realidade. Nós temos medo de poder se aproximar de Deus. Ou preguiça, que é pior. Preguiça de não querer estar perto de Deus. Pastor, mas eu preciso para estar perto de Deus, tem que orar 24 horas. Não é isso, meu querido. Às vezes nós erramos por querer ser piado do que ser filho de Deus. Nós achamos que um terno, uma gravata, ficar ajoelhado 24 horas no vídeo vai nos levar para o próximo de Deus, não é nada disso. Aleluia! Lembra-se de Jó, mesmo sendo perfeito, Deus permitiu que tudo fosse tomado, mas por quê? Se você conseguir a frente e falar assim, ó, tudo que eu temia me aconteceu. Às vezes nós seguimos a Deus, mas nós tememos do que vai acontecer. Sim ou não? O nosso maior inimigo não é o diabo, porque ele não tem poder contra a nossa vida. Nosso maior inimigo não é o crime, porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nosso maior inimigo não é a política, porque toda autoridade instituída foi dada por Deus. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Porque, veja bem, nós sabemos da nossa obrigação como pai de família. Nós achamos que a nossa obrigação é acordar cedo e trabalhar para fazer o sustento para dentro da nossa casa, só que nós não sabemos às vezes como está dentro da nossa casa. Agora a pregação vai inverter no quadro e você vai entender. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça do seu lar. Só que às vezes nós não vivemos com cabeça e sim com pé. Às vezes as mulheres tomam uma posição de cabeça. As coisas ficam muito mais difíceis de romper, mas alguém tem que fazer isso. Porque espiritualmente, Deus não deu essa incumbência na mão da mulher para ser a cabeça. Mas existem três tipos de homens. Existe o homem que corre da responsabilidade. Existe aquele homem que é carnal, por isso ele não consegue dirigir a sua casa. E existe o frouxo, que o primeiro grito da mulher é isso mesmo. Eu não estou falando que você tem que ser bruto com a tua esposa, não, querido. Não estou falando disso. E muitas vezes elas têm até razão. Mas elas têm que entender que o último sim, o último autógrafo tem que ser o seu. Isso não é ser machismo, isso é ser Bíblia. Como está andando? E tem muitas mulheres que às vezes perdem a cabeça, não a dela, mas a do seu lar, por não saber aonde é o seu lugar. Se nós andarmos conforme a Bíblia
É melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. Você está entendendo? O problema é que às vezes nós estamos aparentemente aos olhos nus. É Cláudia Luiz. É rabo, né? O problema é que às vezes Deus não dá um algo que aparentemente deve ser não sei. Não, não vai não. Deus não dá um algo aparentemente insignificante. Não é insignificante isso? Amém, eu sou pessoa. Às vezes Deus nos coloca numa situação que a nosso ver é insignificante, mas Ele nos coloca com cabeça. E nós achamos que o patamar que o cara que Deus colocou o vizinho é muito maior que o nosso. Então nós queremos ficar debaixo dele. Só que nós esquecemos que o tempo de Deus é Ele que determina. E se você estivesse aqui, ia chegar uma hora que você ia decolar e você ia olhar de cima para baixo para essa pessoa. Mas você insiste em continuar sendo calmo. Então você vai insistir e olhar de baixo para cima. A cabeça nunca olha para como o pé vai funcionar, mas ela sempre sabe como o pé vai andar. Eu não preciso olhar para o meu pé para que eu possa andar, mas eu sei que ele está aqui. Mas porque a minha cabeça está funcionando. Por que igreja doente? Mais 5 minutos, eu creio que vou chegar ao tempo. Por que igreja doente? Porque hoje que você vê em 99% das igrejas, eu mudei radicalmente essa semana. Os meus pensamentos, os meus princípios, tudo que eu pensava, eu mudei. Deus mudou, não foi eu, Deus. Por que as igrejas estão contaminadas? Porque hoje elas pensam como empresa. E a empresa, todo mundo sabe que ela não funciona sem um corpo totalmente intacto. Sim ou não? Um depende do outro. O seu corpo físico não é assim. Se você perder o braço, você vai continuar vivendo. Se você perder uma perna, você vai andar diferente de roda. Se você perder a cabeça, acabou. O médico só pode dar um laudo que você já morreu. Não é porque o seu braço ficou imóvel ou porque o seu coração parou de bater. É quando o seu cérebro para de funcionar. E a igreja é da mesma forma. De hoje para amanhã pode ir embora todo mundo. Mas se Deus não tirar os fôlegos de vida do cérebro, a igreja continua. Então, o que acontece hoje? Pelas igrejas trabalharem como uma empresa, as coisas andam mal. Ao olho nu anda bem, mas ao olho espiritual anda mal. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas. E esses 2 tipos de pessoas, elas fazem parte da cabeça, mas ela não é a cabeça. São os olhos. 2 olhos. E a Bíblia diz: se você vê com bons olhos, seu corpo todo será iluminado. Se você vê com maus olhos, seu corpo todo estará em trevas. Olha a Bíblia, interessante. E sabe o que eu percebi? Que existem também 2 tipos de pessoas: aquelas que vêem com o olho bom e aquelas que vêem com os olhos maus. E eu consigo ver em duas etapas isso.
ventilador. Nossa, não dá para falar assim, você tem que investir em ventilador. Não, mas eu não vou com ventilador, comprou o som. Aqui é mais som. Não, pastor não comprou o som, pastor não gastou dinheiro. Vamos se arrepender. O pastor levantou o Alex como pastor. Nossa, o Alex não está preparado ainda. O pastor levantou o Alex como diácono. Como diácono? Ah, não, poderia ser presbítero, né? Agora existe a outra pessoa. O pastor pintou preto e branco. Pô, que benção, fica clean. Aleluia. De amarelo, que benção, lembra? Né? As suas de ouro. Aleluia. De preto, vamos fazer um ambiente legal. Tudo era a ver com os olhos bons. Tudo era a ver com os olhos bons. Passou como ventilador. Pô, que fresquinho, mas negócio, aleluia. Passou como metia o som. Nossa, o som vai ficar melhor. Passou não comprou nada. Deve estar guardando para alguma coisa de bom. E é mesmo assim na vida pessoal. Mesmo assim na vida pessoal. O que olha com maus olhos, estou desempregado. Que saco, né? Vou perder de segundo em segundo, fico desempregado. Misericórdia. Agora vamos para o emprego. Nossa, esse emprego quem merece? Esse chefe aí é um ferro, só sangue, viu? Vou fazer a campanha para ver se eu musicar. Agora Deus tem uma empresa. A empresa é de cabeça, tem que tomar conta do funcionário, tem que ter décimo terceiro, férias, meu Deus do céu. Estou solteiro. Nossa, você está namorando. Vou orar para Deus. Deus dá namorada. Nossa, agora podia estar em casa, tem que estar namorando. Podia estar jogando bola, aí fica me ligando. Estou namorando, mas queria tanto ser casado. Casou. Ixi, agora é filho pra caramba, é conta. A mulher falando o dia inteiro. Naqueles dias não tem misericórdia. Naqueles dias só tem um versículo que serve naqueles dias. Fugir da aparência do mal. Naqueles dias a mulher está só coisa dela. É verdade. Pior que a minha eu já conheço. A minha eu já conheço. Quando está chegando perto, fala assim: está chegando, né? Está chegando nada. Daqui a pouco, chegou. Ah, chegou. Aquele que vê com os olhos bons. Estou desempregado. Que Deus está preparando o melhor para mim. Estou trabalhando. Deus preparou o melhor para mim, mas eu sei que o melhor ainda por vir. Deus me deu uma empresa. Glória a Deus por isso. A minha empresa hoje é nacional, mas ela vai ser multinacional. Estou solteiro. Deus está me dando a oportunidade de escolher o melhor dessa terra. Estou namorando. Deus agora vai me dar a oportunidade para fazer o melhor casamento que é visto. Estou casado. Deus me deu a oportunidade de ser a cabeça de uma lar. Nós temos que entender, queridos, com que olhar nós estamos olhando para o mundo. Será que o mundo está nos atraindo? Ou nós estamos sendo críticos? Porque para o mundo nós temos que olhar com maus olhos. E para o reino com os bons olhos. Mas tudo isso que coordena, sabe o que eu acho engraçado? Os olhos, ele é o catalisador de mensagem para o cérebro. Gostou ou não? Nós olhamos, mandamos para o cérebro entende. Está entendendo? Preste atenção. O cérebro que manda, mas quem capta a mensagem são os olhos. Agora eu te pergunto: o que você tem olhado? O que você tem olhado? Quando nós vamos para a igreja, o que nós olhamos? A presença de Deus, a glória do Senhor, a manifestação do seu poder.
Quando nós estamos em casa assistindo o jogo, o que nós olhamos? Um monte de macho chutando o outro, brigando com o outro. Não estou falando que é pecado, estou falando qual que é a sua preferência. Os seus olhos captam, mas quem tem que dar informação para onde você deve andar é a sua cabeça. Por mais que você não queira, a mente tem que funcionar. Eu não quero, eu tenho que despedir de hoje, mas eu vou. Todo mundo está falando que não, mas eu vou. Não vai ter ninguém de Deus. Não estou preocupado com ninguém. Deus vai estar lá e eu vou. Nós temos que curar os nossos pensamentos. Nós temos que começar a curar os nossos pensamentos. A coisa mais fácil, desculpa a crítica, que eu sou muito sincero, não tenho que falar. A coisa mais fácil, querido, é você ir no bom domingo, o braço vai ficar, bom. Glória a Deus, tem. Mas não adianta nada você estar com os dois braços perfeitos e ir para o inferno. Agora, a coisa mais difícil é você curar a sua mente. A Bíblia diz: se o seu olho direito atrapalha de você seguir ao Senhor, arranque ele fora. Então Deus não está preocupado com o seu estado patológico. Ele está preocupado com o seu estado psicológico. A Bíblia diz assim: de tudo que guardai, guardai o coração. O coração do hebraico tem 4 significados, e um deles é a mente. De tudo que guardai, guardai a mente. A pessoa, quando ela quer te vender alguma coisa, a primeira coisa que ela faz, ela quer entrar na sua mente. Sim ou não? Uma pessoa que quer conquistar outra, a primeira coisa que ela faz, ela quer almoçar com os seus pensamentos. Sim ou não? Tudo começa pela mente. Guarde a mente. Guarde a sua mente. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Se talvez só ouvir não está funcionando, pule para lá. Vá para o psiquiatra. Estão entendendo? Às vezes só você sentar na igreja e ouvir não está sendo suficiente para que a sua mente seja sarada. Vá para o pé do Senhor, psiquiatra. Senhor, eu preciso de um remédio mais forte. Eu preciso da tua presença. É o remédio mais forte que já vi em todo o mundo. O mundo todo tem que descobrir o que é o universo, só que não sabe 5% que há dentro de uma mente. Nós somos um universo dentro de um outro universo. Nós usamos apenas 7% do nosso intelecto. Imagine, o homem mais extraordinário de todos os tempos, que usou apenas 1% a mais, chamado-se Einstein. Imagina, 7% para 100 está longe. Amém. Estudar, não vai lá. Você se colocasse de pé em nome de Jesus, preste atenção que eu vou dizer para você. Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você está entendendo ou não? Amém. Timidinho, não para o inferno. Tem alguém tímido aí? Hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais. Tímido não é quem vai no inferno. Sabe por quê? A pessoa que é tímida, ela esconde todos os seus sentimentos. E Deus, Ele quer que nós sejamos sentimental na tua presença. Tem pessoas que não conseguem chorar na presença de Deus, às vezes porque ele é tímido. Não consegue pular na presença de Deus porque é tímido. Não consegue gritar porque é tímido. Toda timidez tem que cair por terra, em nome de Jesus. E para que você seja liberto, toda a sua timidez hoje tem que cair por terra. Porque eu vou te fazer uma pergunta, talvez a sua timidez possa se travar. Ou você pensar o que as pessoas não pensam de mim. Dane-se. Eu gostaria de fazer uma pergunta essa noite.
sente que a sua mente está tentando te enganar, está tendo dúvidas e pensamentos sobre o Senhor, sobre a presença de Deus, sobre a vontade de estar com Deus, e você percebeu que você apenas sentado, apenas um psicólogo, você não conseguiu ser sarado, e você precisa de um remédio mais forte, que é do psiquiatra, que é a está Jesus Cristo. Eu gostaria que você viesse à frente agora, em nome de Jesus. Eu costumo dizer uma coisa, que existem três tempos. Vocês que estão na frente, prestem atenção aqui. Existem três tempos: presente, passado e futuro. O diabo ele sempre vai tentar trabalhar dentro do seu futuro, dentro do seu passado. O diabo sempre vai tentar trabalhar dentro do seu passado, de algumas formas. Primeira forma, te acusando do que você já fez. Segunda forma, usando amigos do passado para tentar influenciar o seu futuro. Terceira forma, com recordações do passado. Mas Deus te dá um presente, que é o livre poder de escolha, de você poder fazer o que é certo ou querer continuar o que é errado. E a partir desse momento, você está ligando na chave. Se você fizer o que é certo, o futuro seu vai pertencer ao Senhor. Se você fizer o que é errado, o seu futuro vai pertencer a Satanás. Não adianta nada eu fazer uma oração, mas que atenção, todo mundo, vamos Jesus. Para de ser enganado por Satanás. Não existe outra oração forte, oração. Deus não faz preferência para ouvir um ou ouvir outro. Não adianta nada eu orar por vocês aqui, porque o Senhor me colocou como sacerdote e eu tenho poder espiritual sobre a sua vida. Mas não adianta eu orar por você, profetizar para você, e o seu presente você fazer uma má escolha. Mas a partir do momento que eu profetizar na sua vida, e você fizer a melhor escolha, que é você entrar na contramão do mundo. No começo você vai sofrer, porque tudo que é certo é sofrido, só que o seu futuro pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que nunca é um justo que quer mendigar o pão. Quando diz mendigar o pão, não é você passar fome e vai achar, não, mendigar o pão sabe o que é ser? Nunca é um justo necessitar de algo algum. Você não vai necessitar de nada, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você precisa ficar muito louco, Deus te deixa muito louco. O que você precisa? Precisa ter prazer, Deus te dá prazer. Aleluia! Eu preciso ocupar minha mente, vai ler a Bíblia que eu não ocupo a sua mente. Mas a partir do momento que nós orarmos e você tomar uma decisão, eu creio que hoje é a divisão diária da sua vida. Mas Senhor, desculpa a cabeça, as igrejas tenham vontade de Jesus. Senhor, Deus está aqui salvando o teu povo, que veio aqui na frente porque Ele quer tomar uma decisão e mudar os pensamentos. Mudar os pensamentos para que os seus passos sejam bons. Mas, Pai amado, tem coisas que nós não conseguimos. Nós somos limitados. Por isso nós pedimos a sua ajuda. Venha, Pai, visite o nome do Senhor Jesus. Visite a mente. Visite a mente. Tire tudo, Senhor amado, que venha tirar nossos pensamentos do que é correto. Tire tudo, Senhor amado, que venha, Senhor amado, criar uma barreira para os nossos pensamentos em Ti, Pai amado.